Pois é, meu amigo, você pode falar qualquer coisa que você quiser. Agora, dizer que existe um grupo de WhatsApp com ministros do STF, com o advogado-geral da União, um monte de advogados e até o Sérgio Moro é normal, isso não é normal mesmo. E esse grupo teve um racha por causa das operações do Cláudio Castro. Você quer ver um pouquinho mais sobre isso? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Ajuda a gente aí, a gente está sempre trazendo conteúdo de relevância para vocês. Mas sim, é verdade e me chama muito a atenção, me estranha muito como, né, esses grupos juristas que deveriam ser figuras, como que eu posso te dizer, extra, né, política, ou seja, totalmente fora de política, como que ministro do STF fica participando de grupinhos de WhatsApp, de grupos políticos, né? Isso é estranho. Mas olha só, o que é o UOL, né, através da Thaís Bilenque, né, colocou aqui, a operação no Rio de Janeiro gera racha em grupo do Zap que tem ministros do STF, Moro e até o Temer. Olha isso. A operação policial no Rio de Janeiro gerou polêmica até entre meritíssimos, um grupo de WhatsApp chamado Pensadores da Justiça, formado por quase 300 membros entre ministros. Pensadores da Justiça é brega, né? Pensadores da Justiça. É bem brega, até o nome do grupo, né? Mas tá bom. Ministros do Supremo, como Cássio Nunes, o AGU, Jorge Messias, o ex-presidente Michel Temer. O Temer, com ministros do STF, esquisito. É bem esquisito. Temer. A operação colocou o procurador-geral do Estado, Renan Saad, em crítica ao ministro Lewandowski, dizendo que ele era um zero à esquerda, e assim sucessivamente. O Marco Aurélio de Carvalho, advogado, saiu em defesa do governo federal, e no fim das contas o William Douglas, que é um desembargador do Rio de Janeiro, ficou muito ofendido com as críticas ao Cláudio Castro e à operação, saiu do grupo. Parabéns para o William Douglas, antes de mais nada. Que não tinha acontecido desde a sua criação em 2020, assim como saiu do grupo o próprio procurador Renan Saad. O criador do grupo, Fábio Medina Osório, foi AGU do Temer, tentou lembrar que debates são assim e que ninguém precisa sair e todo mundo precisa se responsabilizar pelas suas falas. Até o Sérgio Moro está no grupo, mas não se manifestou até o fechamento desta edição do Flash. Por que eu quis colocar essa matéria? Essa ação do Cláudio Castro, essa operação do Rio de Janeiro, levantou um rebuliço gigantesco dentro da República. Agora, a exposição de grupos de Zap, de ministros do STF, Cássio Nunes, entre outros, também chama atenção, né? Como que os ministros, hoje, eles atuam, né, fora da sua, do seu, vamos dizer assim, da sua postura ministerial que deveria existir, né? Sua postura de imparcialidade que deveria existir. Então, é a discussão de um tema altamente relevante para a sociedade, do qual o STF deveria se abster, né? Tá em qualquer grupo ou qualquer discussão em relação a isso, né? É uma pauta, como eu já disse, de Estado, de governo, não jamais, né, uma pauta para o STF. Mas enfim, vamos lá. Antes de mais nada, eu esqueci de te pedir para se inscrever no canal. Então inscreva-se no canal, curta e compartilha. Lembrando a você, tá? Entre em contato, tá aqui na descrição, a Imigra Mais. Se você vê no Paraguai, que é um país que impostos menores, um país que está em franco crescimento, é um país de oportunidades. Ou você vê no Uruguai, um país já consolidado, que está acima do Brasil do ponto de vista de solidez jurídica, contas bancárias em dólar, um ótimo lugar para investimento. Entre em contato com a Imigra Mais, que vale muito a pena. Agora a gente vai dar um voo e vamos falar um pouquinho sobre o Maduro. Essa semana as gralhas da esquerda ficaram gritando aí que o Donald Trump não vai fazer nada com o Maduro, porque perguntaram se o Donald Trump ia invadir a Venezuela. O Donald Trump falou, não, eu não vou invadir a Venezuela. E aí eles já falaram, o Donald Trump recuou. Teve um tal de Breno Altman, que foi no podcast Três Irmãos, do grande tchorró do Robertinho, e disse que a Venezuela está impondo medo aos Estados Unidos. Isso é uma bela de uma piada, né? Mas a grande verdade, a realidade, é que o Trump disse, não, eu não vou invadir. Eu não vou chegar lá e vou invadir. O que eu vou fazer
é minar os recursos dele e no momento certo Maduro vai cair. Isso aconteceu anteontem, né? Essa fala do Trump de que não ia invadir. Porém, agora sai a seguinte matéria. Trump, de ontem, tá? Ontem à noite, Trump diz que dias de Maduro como presidente da Venezuela estão contados. O presidente dos Estados Unidos avalia um futuro de líder venezuelano e descarta a guerra, né? Então ele disse que ele vai cair, mas que ele não vai precisar colocar guerra nenhuma, ele vai cair por si mesmo, que o Maduro vai enfraquecer e vai cair com a pressão contra o narcotráfico. Trump diz acreditar que o governo Maduro está com dias contados. O presidente dos Estados Unidos, é claro, não vê risco de guerra na Venezuela. Norte-americanos realizam ofensivas na região. Em entrevista ao programa 60 Minutos da CBS, Trump foi perguntado se considera que os dias de Maduro como presidente estão contados. Respondeu: eu diria que sim, acho que sim, ele está com os dias contados. Segundo o jornal The Washington Post, Maduro enviou cartas ao governo da Rússia e da China e do Irã para pedir ajuda militar, técnica e financeira com o objetivo de reforçar a capacidade de defesa da Venezuela. Ou seja, há um medo do Maduro, há um desespero por parte aí do chavista do Maduro de que o Trump resolva agir. Agora, para pensar o seguinte: se você estivesse fazendo tantas incursões como está acontecendo agora, você ia vir a público e falar: não, eu vou fazer guerra sim, eu vou para cima da Venezuela. O Trump tá certinho, o discurso é esse, mas ninguém manda tantos militares aqui só para combater barquinho de droga, não. Vamos ser sinceros, que o jogo é muito mais pesado do que você possa imaginar. Os militares estão preparados para uma possível guerra aqui na região, sim, sem sombra de dúvidas. Vamos lá, a Jovem Pan chamou um especialista e o especialista deu um chega para lá no PT, falando que o PT quer ser o dono da bola, quer dominar todos os discursos, mas não consegue dominar o discurso da segurança pública. Acompanha comigo o trecho dessa entrevista que vale a pena ser ouvida. Então, eu quero primeiro fazer uma observação, né, antes de te responder. A honestidade intelectual da Paula. Você não vai ver ninguém do PT falando que teve dificuldade. Estou dizendo assim, pelo menos que eu vi, tá bom? Não precisa, você pode defender as pessoas do seu campo político, mas eu não vi ninguém falando como ela, de forma tão honesta, no sentido: nós tivemos dificuldade de dialogar, nós estamos revendo e nós estamos discutindo. Porque muitas vezes para o PT, que tem a característica do hegemonismo, e por isso que o PSOL saiu do PT, foi que você também lembrou, o PT sempre quer ser o dono da bola e o problema está nos outros. Eu acho muito legal quando alguém está conectada àquilo que está falando e tem a honestidade intelectual de dizer assim: olha, é isso mesmo, nós tivemos um problema, não foi uma derrota eleitoral, foi uma derrota no campo das ideias. Nós perdemos a disputa, como diria o velho Gramsci, na hegemonia das ideias para um cara que vem de vento, né? E que colheu tempestade, né? Então, assim, muito bacana isso. Vila, muita gente me perguntou nas semanas que passaram do desembarque do Centrão do governo. Mas quando que o Centrão embarcou? Quando, depois de 22, você teve o Centrão? Você tem figuras do Centrão, e o Centrão não é um bloco monolítico. O Centrão, ele tem duas características. Uma é o pragmatismo político, e essa é uma vacina contra golpista, porque ninguém quer perder mandato, ninguém quer congresso fechado. Então você critica muito o Centrão, né, pelo fisiologismo, pela corrupção que existe, mas o pragmatismo também é uma vacina contra reganhos autoritários. Então esse Centrão, ele não embarcou nunca no governo Lula. Quem do Centrão está no governo Lula é muito mais uma relação pessoal e de confiança do Lula e uma escolha do Lula do que uma indicação. Isso aqui é importante porque o governo Lula fica rotando que ele tem a confiança do Centrão, tem alinhamento com o Centrão, e não tem. Então, isso aqui é para mostrar para vocês que o governo Lula, né, ele fica cantando vitória de que ele conseguiu construir uma coalizão, e agora já não é mais a época do mensalão e do petrolão. Já gastou tanto que não vai sobrar dinheiro para emenda, já atacou as emendas. Então, assim, o governo Lula não vai ter essa força que ele imagina. Ele conseguiu surfar na onda do discurso de soberania.
Mas agora eu quero ver como é que ele vai sair do discurso da conivência com o crime organizado. Esse discurso é que vai ser difícil do PT tirar. E tá todo mundo batendo em cima disso. Dá uma olhada, os governadores acharam o hype perfeito, a onda perfeita para surfar agora e cair em cima do governo Lula. Não, esquece Trump, né? O Lula tava todo, consegui ali, ó, uma entrevista com o Trump, e na entrevista eu consegui algo maravilhoso, que é uma nova entrevista com o Trump. Beleza. Cantou vitória, rotou abobrinha, falou que era uma mega vitória, até que o Cláudio Castro veio e vral, atingiu, né, o cerne principal do discurso antipetista: crime organizado. Aí ressuscitou tudo o discurso. E a dama do tráfico que teve com o ministro do Lula? Aí um ministro do Lula que foi numa favela dominada pelo mesmo Comando Vermelho. E o Lula que disse que o traficante é vítima do usuário. Aí o Lula que enfraqueceu as medidas. E a sensação do povo e a sensação da população que hoje entende que está muito mais à mercê da criminalidade do que na época do governo Bolsonaro. Então, todas aquelas pautas, né, em que o PT é acusado de ser conivente, fraco, ineficiente em relação ao combate do crime, resgatadas pela direita. E aí vem o nosso mineirinho bom demais para falar um trem para vocês. Dá uma olhada. Eu não choro por bandido morto. E se você não concorda comigo, pode pular esse vídeo aqui. Aqui eu vou te explicar por que o Lula tem medo de chamar facção de terrorista. E que isso não é só uma troca de palavras, e sim de atitude. E olha a sequência dos absurdos que ele fez. 7 de maio de 2025, o governo do PT diz para os Estados Unidos que o PCC e o Comando Vermelho não são terroristas. Depois, 23 de setembro, na ONU, o Lula fala que chamar as facções de terroristas é um risco para quem, presidente? E para fechar, agora em outubro, ele diz que os traficantes são vítimas dos usuários. Olha só, vítimas. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Chamar traficante líder de facção de vítima é cuspir na cara de quem vive aqui no Brasil com medo todo dia. Premiar quem mata e punir quem trabalha, quem é de bem. Infelizmente, só em 2024 foram mais de 38 mil mortes causadas por facções e crimes violentos no Brasil. Mais do que as guerras que existem mundo afora. Parece que... É importante a gente pegar esse dado. Só em um ano, 38 mil pessoas foram mortas em virtude da atuação do crime organizado. Esse dado que o governador trouxe. Em um ano, 2024, 38 mil pessoas mortas em virtude do crime organizado. Lá no Rio, morreu 121 pessoas. Eles estão defendendo a 121 bandidos mortos. Os 38 mil que foram vítimas, deixa pra lá, né? Parece que o medo do governo não é com a violência, e sim com a palavra. Porque quando o governo reconhece que facção é terrorismo, o problema vira nacional, briga de gente grande. Aí sim podemos contar com todo o poder e inteligência do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal e todas as forças do Estado em cima desses terroristas. E digo uma coisa, o poder das Forças Armadas é infinitamente maior do de qualquer facção. Está na hora do presidente desamarrar as mãos do nosso exército e encarar de frente o problema. Mas, infelizmente, a covardia cobra um preço muito alto. E agora quem pagou foi o Rio de Janeiro. 124 mortos, 4 policiais caídos, drones jogando granadas, bairros dominados. Isso não é coisa de jeito nenhum de bandido comum. É sim terrorismo urbano. O dia mais sangrento da história do Rio. E o Lula ainda tem coragem de chamar traficante de vítima.
E talvez você pense que não tem mais jeito, que essa violência já virou parte da nossa rotina. Mas tem saída sim, e receita de um país que já deu certo. Eu sou o único governador do Brasil a ir a El Salvador para conhecer de perto o que eles fizeram lá. E vi com os meus próprios olhos, onde antes era medo, hoje tem segurança, trabalho e paz. Lá, facção virou terrorismo, prisões em massa, julgamento rápido, sem visita, sem saidinha, sem mordomia. Bandido trabalha para comer, chefes de facção isolados em mega prisões, sem celular nem comando. O país mais violento do mundo virou um dos mais seguros do planeta, porque lá agora o direito do trabalhador vale mais do que o do terrorista. E é isso que o Brasil precisa fazer. Não tô falando aqui para direita ou para esquerda. Tô falando para quem acorda cedo e quer sair de casa sem medo. O Brasil tá pedindo socorro. Como eu disse antes, não choro por bandido. Choro sim pelas famílias honestas que perderam tudo. Podemos tomar o Brasil de volta, porque facção é terrorismo e já passou da hora de agir. Pois é, tal de mineiro come quieto, vai quietinho, né? À toa que eu caí na lábia de uma, né? Mas o mineiro come quieto. O Zema viu muito bem que o discurso é da segurança pública. O Zema viu que o próximo presidente do Brasil é o Bukele, ou melhor, a versão brasileira do Bukele. E quem ganhou uma popularidade gigantesca agora foi o Cláudio Castro com a operação do Rio de Janeiro, bem sucedida. Ou seja, o presidente, o cara que quiser entrar no jogo, ele vai ter que enfrentar o sistema, porque o sistema está aí, determinando, né, dando decisões, escolhendo coisas, enquanto que o crime organizado está solto. E quem enfrentar isso de verdade, quem encarar isso de verdade, é que vai ganhar a bola da vez lá em 2026. Pelo menos eu vejo assim, tá? Com Bolsonaro fora do jogo, o discurso tem que ser o combate à criminalidade. E aí vem matéria aqui da Band News, né? Moraes determinou que o Rio de Janeiro preserve as provas da Operação Contenção. Isso é um risco, isso é um perigo, tá? É um perigo. Porque se isso cair nas mãos erradas e toda hora fica vazando coisa do Supremo Tribunal Federal, o crime organizado vai ter um presente. Ou seja, vai saber qual é o plano e a estratégia da polícia, que ainda vai agir. O Cláudio Castro já declarou, não vai parar e vai continuar agindo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou neste domingo que o governo do Rio de Janeiro preserve todas as provas relacionadas à operação. A decisão atende a um pedido da Defensoria Pública da União e tem como objetivo garantir a averiguação e o controle por parte do Ministério Público. A determinação foi expedida nos autos do processo da ADPF das favelas, ação que busca estabelecer diretrizes e impor restrições para a realização de operações policiais nas comunidades cariocas, a fim de reduzir a letalidade e as violações de direitos humanos. Para discutir a mega operação que teve como foco conter o avanço territorial do Comando Vermelho, foi marcada para esta quarta-feira uma audiência conjunta na primeira turma do STF com órgãos e entidades da sociedade civil, como a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Pode ter certeza que vai um bando, né, desses defensores de direitos humanos, né, que simplesmente estão ali no discursinho de mataram tantos inocentes vítimas da sociedade, e que não conhecem a realidade do povo brasileiro, não conhecem a realidade do povo na favela. Agora, que o Cláudio Castro recuou, não recuou, não. O recado da polícia foi claro. Ninguém, entendam, nem entidades com 3 letras, que começa com S e termina com TF, vão pará-los. É o que disse, né, o comandante lá da Polícia Militar do Rio de Janeiro, comandante do BOP. E o Cláudio Castro falou, as operações do Rio de Janeiro vão continuar e com força total. Garante o Cláudio Castro no Fantástico. E detalhe, não pode vazar essas informações. Operação necessária
para combater a criminalidade, para acabar com o terror que acontece na vida das pessoas todo dia. Ela foi essencialmente necessária. Mais de 100 corpos na mata. Significa que a polícia cometeu excessos? 113 presos. Se renderam, estão presos, vão responder o devido processo legal. Quem quis ir para a mata, quem quis enfrentar, encontrou de frente as duas forças mais bem preparadas do Brasil, o BOPE e a CORE. Nada fará o estado do Rio de Janeiro retroceder. Nós continuaremos enfrentando e agora enfrentando mais ainda, derrubando barricadas, tirando armamento. Quem portar arma está cometendo, sobretudo armas de guerra, é um atentado contra a democracia. Pois é, mas a gente precisa entender o seguinte: não dá para retroceder. Se ele recuar agora, a vitória é do crime. A vitória é do crime organizado. Agora, a gente vai descer aqui um pouquinho, que a gente precisa falar sobre um certo caso, sobre isto aqui. Pois é, Luciano Huck, o marido da Angélica, né? O rapazinho, ladrão de ar, né? O que acontece? Só para você entender. No momento em que a população caminha para um lado, esses artistas da Globo, caminham para outro. Traz um posicionamento de uma bolinha do Leblon que não condiz com a realidade da favela. Ele provavelmente não entendeu que a população da favela está feliz com o que aconteceu. E sim, eu me solidarizo com as mães, mesmo dos traficantes, que tombaram. Não seja mal o suficiente de pensar que a mãe tem culpa. Não tem. E sim, tá tudo bem se solidarizar com as mães. Agora esquecer as mães dos policiais? Mas ficou tão feio. Huck desabafa sobre mega operação, 120 mortos e por trás desse número, 120 mães enterram seus filhos. E as mães dos policiais? Essas, o choro dela condiz com o choro da população. A mãe dos traficantes são mães, né? Choraram sozinhas. 1 minuto da sua atenção. Eu não posso encerrar o programa de hoje e não falar sobre o que aconteceu esta semana no Rio de Janeiro. Eu sou paulista, boa parte da minha família segue em São Paulo, mas eu vivo nesta cidade há 25 anos. Foi aqui que a gente escolheu para criar os nossos filhos. É uma tristeza ver o mesmo modelo de segurança pública se repetindo há décadas sem nenhum resultado. Quantas vezes eu já não parei um programa de televisão aqui na TV Globo para falar desse assunto? 120 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número tem 120 mães que enterraram seus filhos. E você acha que foi isso que elas sonharam quando essas crianças eram pequenas e corriam ali pelas vielas do Alemão ou da Penha? Claro que não. É preciso combater o narcotráfico com força total. É preciso coordenar ações entre todos os níveis de poder, municipal, estadual e federal. É preciso sufocar a parte financeira das organizações criminosas, das milícias, do tráfico e por aí vai. É preciso valorizar a polícia e o policial. Mas é preciso mais do que isso. É preciso gerar oportunidade, dar perspectiva para quem nasce nesses recortes da cidade do Rio de Janeiro, oferecer boas referências, abrir caminhos, mostrar que existem outros futuros possíveis. Porque quando o Estado se ausenta, outro poder ocupa esse lugar. E é justamente isso que precisa mudar. Ele precisa reconstruir o sentido de pertencimento. Fazer com que as crianças se sintam parte de algo maior, de um Rio de Janeiro maior, de um Brasil maior, onde o crime não esteja no horizonte. Vale lembrar que a enorme maioria da população carioca vive nesses cantos da cidade e é também refém dessa violência. Não compactuam, não pertencem. A violência urbana é a maior dor do Brasil, sem a menor dúvida, atualmente. E quem lucra de verdade com a criminalidade não está no Complexo do Alemão e nem na Penha. Aqueles fuzis, aqueles drones, aquelas armas de guerra não
foram fabricados ali e não chegaram ali sozinhos. Meus filhos me falaram essa semana num jantar que estava sentado. Mas, pai, é impossível resolver isso. Não é. Eu discordei e mostrei para eles que é possível sim. Então vamos lá. Alguns pontos que a gente precisa falar. Primeiro, o discurso do vitimismo é o discurso mais mequetrefe que existe. Homem branco, rico, bonito. É de mim que eu tô falando, não é dele não, tá? Tô brincando, tá? O negócio é o seguinte, vocês têm que entender. Hoje, eu tenho uma condição financeira boa. Você sabe qual foi o primeiro trabalho que eu tive? Carvoeira, aos 8 anos de idade. Pode perguntar para qualquer um na região de Caldas Novas que me conheceu, que vão saber disso. Eu caminhava 16 quilômetros por dia para poder estudar. Ah, mas você é branco. Não, teve muita gente que saiu na mesma condição que eu. Vou citar um, Solimar. Tá? Ele talvez até está assistindo. Negro, gago, pobre, trabalhou para mim. Hoje é o prefeito de Marzagão, uma cidade maravilhosa, muito bem administrada, um mega empresário. Se alguns conseguem, por que outros não? Saiu lá do confins de Niquelândia, lá no norte de Goiás. Por que alguns optam pelo crime? Porque querem um caminho mais fácil. Porque querem o modo mais fácil. E o modo mais difícil depende de muito suor. O modo fácil pode valer muito sangue. Então, não nego que as mães dos traficantes mortos, em sua maioria, são vítimas. Uma ou outra é do próprio crime. Mas as mães são vítimas. É aquela que vai buscar o filho na biqueira, debaixo de porrada, e no outro dia ele sai correndo para fugir da mãe. Entende? É canalice da gente que é da direita pôr a responsabilidade em cima das mães. Vai me falar, você que é pai e mãe, que o seu filho fez tudo que você quis, do jeitinho que você quis. Agora um detalhe, você cuidou e educou seus filhos e provavelmente eles seguiram o caminho do bem. Mas nem sempre você consegue. Nem sempre há o suporte necessário. E o caminho do crime é bonito. O traficante escolheu aquela vida. Não tenha dúvidas disso. Agora, que isso aqui deu uma repercussão gigantesca? Deu. Olha o Gui Kilter, por exemplo, o que ele respondeu aqui. 120 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número tem 120 mães que enterraram seus filhos. É preciso gerar oportunidade, dar perspectiva para quem nasce nesses recortes da cidade do Rio de Janeiro. Alô, você traficante do Comando Vermelho, Luciano Huck está contratando, quer te dar uma oportunidade. É só chegar na porta da Globo com o seu fuzil e falar que você quer uma nova perspectiva. Com certeza eles vão te dar um emprego. E você, mãe de traficante que morreu no Complexo da Penha ou do Alemão, você pode ter uma oportunidade de emprego com a Angélica. Eu soube que ela está precisando de mulheres, preferencialmente negras, para segurarem o guarda-chuva e fazer sombrinha para ela. Eu tenho certeza que se não tiver nenhuma vaga, pelo menos o Luciano Huck contrata vocês para serem segurança particulares dele, já que ele tem tudo isso e carro blindado, pode ter certeza. É isso. Resumindo, larga de ser hipócrita, né? Mas não parou por aí não. Teve outro aqui também que resolveu se manifestar. Tô começando a gostar desse cara, hein? Tô começando a gostar dele. Entenda, Luciano Huck, é só bandido, é só vagabundo, é só assassino, é só traficante que morreu. Eu fiz um comentário na publicação do Luciano Huck onde ele comenta sobre a operação no Rio de Janeiro e misteriosamente meu comentário sumiu, porque eu não concordei com o que ele disse. Vamos reagir aqui ao vídeo dele divulgado hoje pela Globo. 120 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número tem 120 mães que enterraram seus filhos. E você acha que foi isso que elas sonharam quando essas crianças eram pequenas e corriam ali pelas vielas do Alemão ou da Penha? Agora eu já entendi porque ele deve ter apagado o meu comentário. Parece ter apagado o meu comentário. Pelo menos eu não tô achando mais. Mas é o seguinte, eu não vou romantizar o crime. Eu não vou romantizar aqui o sofrimento das mães desses traficantes. Eu prefiro ficar do lado das mães dos inocentes que choram até hoje por terem perdido seus filhos nas mãos da facção. E não precisa ser exatamente esse traficante que morreu, porque até agora só tem bandido. Entenda, Luciano Huck, é só bandido, é só vagabundo, é só assassino, é só traficante que morreu. Até agora não tem nenhum inocente. O outro deputado que disse que tinham 4 meninos de igreja inocente, balela, mentira. É só bandido que morreu. Então eu vou repetir, é bandido que morreu. Para que tá feio, o povo não aguenta mais
gente defendendo o bandido. Para! Essa narrativa ficou pro passado, ficou pra história. Chega dessa conversinha, pelo amor de Deus. Vamos seguir ouvindo. Vamos lá. Vou agora ouvir um outro aqui. Este aqui também mandou um recadinho pro Huck. Dá uma olhada. E o Luciano Huck terminou o programa dele criticando a mega operação da polícia no Rio de Janeiro, no Alemão e na Penha. Diz que são 120 mães enterrando seus filhos. Tá, enterrando filhos que mataram, traficaram, meteram bala em inocentes, torturaram, estupraram. Tá, esses são os filhos que essas mães enterraram. A preocupação só com a família dos policiais. Esses sim, guerreiros, honrados, dignos. Não esses lixos criminosos. Diz que tem que dar oportunidade. Ô Luciano, dá oportunidade para esses vagabundos com fuzis, com pistolas, entrarem na tua casa. Dá oportunidade para eles, seu babaca. Pois é, parece que o Luciano Huck não agradou o pessoal não, hein? Sei lá, o que você acha? A gente vai falar sobre isso ainda no próximo editorial, tá? É porque passou do time aqui. Mas a direita tem que tomar cuidado com o discurso, tá? Não pode extrapolar. E a direita anda burra que dói, tá? Vamos ser sinceros que eu tô nesse espectro aqui. E a gente precisa falar sobre isso. Mas antes, né? A gente vai encerrar aqui por hora esse editorial, já deu 30 minutos. 16 99321 0648 é a Imigra Mais, a melhor, mas sem dúvidas, a melhor empresa de imigração para o Paraguai ou o Uruguai do Brasil. E logo a gente vai estar expandindo para a América do Sul. Por exemplo, próxima viagem saindo do Paraguai, provavelmente eu vou para o Chile, tá? Ou Argentina. Milei acabou de anunciar um pacote, tá? De reforma tributária. E aí pode estar incluso nesse pacote a mudança do regime territorial. E aí a Argentina vai virar uma teteia para a gente poder investir. Então a gente está examinando tudo isso. Mas por hora, Uruguai e Paraguai é muito importante. Uruguai, para você que quer uma segunda residência rápida, arcabouço jurídico sólido, ou seja, segurança jurídica, investimento em dólar e conta bancária em dólar. E outra, você atravessa a via fronteira seca, passando pelo sul do Brasil, que é um trem mais melhor de bom do que esse? Não tem. E o Paraguai? O Paraguai é mais caro um pouco, é mais difícil um pouco de tirar a residência, demora mais do que o Uruguai. Mas é um país em franca expansão. Não, eu quero morar num lugar totalmente de direita, que o Estado não vai me incomodar e eu quero empreender lá. O Paraguai é para você, tá? Você vai entrar em contato, vai conversar com a nossa equipe, vai agendar uma consulta e vai ser muito bem atendido. Pode ter certeza disso. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.